Talvez você odeie Griffith porque ele levou o sonho mais a sério do que você jamais levaria. Não, pior. Você odeia Griffith porque ele provou que seu sonho não vale tanto quanto você diz que vale. Esse não é mais um vídeo chamando o personagem da ficção de psicopata. Eu não vou fazer uma análise moral do mangá. Isso aqui é um experimento. A proposta é bem simples. Eu pego uma virtude, defendo ela seriamente, escalo ela até o teto e vejo onde tudo quebra. A virtude de hoje é a ambição. Griffith não é bem o tema, ele é o laboratório onde a gente vai testar isso. E se você acha que ambição é defeito de caráter, se você realmente acha isso, você já perdeu o jogo antes de começar. Porque olha só, ambição construiu o mundo. Não bondade, não empatia, não senso de comunidade, mas ambição. Alexandre Magno tinha 25 anos quando começou a conquistar o mundo conhecido. Não porque isso era justo, mas porque ele não aceitava o limite geográfico. Napoleão reorganizou a Europa inteira porque simplesmente não cabia na Córcega. Júlio César atravessou o Rubicão, e isso é traição tecnicamente, porque a ideia de ser apenas mais um senador romano ofendia a existência dele. E funciona assim até hoje. A lógica não mudou, só mudou a escala. Elon Musk não quer ajudar a humanidade. Ele quer Marte porque a Terra é pequena demais para a ambição dele. O Bezos não criou a Amazon para ser conveniente, criou porque queria tudo. A ambição é o motor, sempre foi. E a gente sabe disso, a gente usa isso. Mas quando aparece um personagem que leva a ambição a sério, sério mesmo, não aquela ambição de LinkedIn, a gente chama ele de monstro. Por quê? Porque talvez o problema não seja a ambição dele, seja a sua. Mas calma, vamos com cuidado porque aqui começa a ficar estranho. Griffith nasce na merda. Literalmente, ele não tem nome de família, não tem propriedade, não tem acesso às coisas. Ele tem beleza, que no mundo medieval não compra nada. E ele olha o castelo e decide que não vai aceitar a posição social dele. Isso não é a vilania, isso é transcendência de classe. Ele não reclama do sistema, não espera reforma, não pede redistribuição. Ele joga o jogo, e melhor que todo mundo. Ele constrói do zero, organiza um bando de mercenários, cria propósito coletivo onde só tinha sobrevivência, transforma soldados descartáveis em falcões, assume riscos insanos, vende o próprio corpo, a própria dignidade para conseguir recursos. E as pessoas seguem ele, não por medo, mas por devoção. Guts, que não segue ninguém, segue ele. Casca, que é pragmática, cínica e desconfiada, acredita nele. A ambição aqui não é uma patologia, é estrutura, motivação, elevação coletiva. E funciona perfeitamente. Até que não funciona mais. E aí vem a pergunta, o que mudou? A ambição era a mesma? O sonho era o mesmo? Então o que quebrou? Aqui quebra. Ambição saudável é eu quero conquistar algo. Ambição identitária é se eu não conquistar eu não existo. Griffith não quer apenas o reino, ele precisa que o reino prove que ele importa. Que ele não é só mais um filho da miséria que vai morrer irrelevante. O sonho deixa de ser um instrumento e vira o fundamento ontológico. Ele não tem um sonho, ele é o próprio sonho. E isso muda tudo. Porque quando o sonho vira identidade, falhar deixa de ser perder algo, passa a ser deixar de ser algo. Charles Foster Kane queria poder, mas no fundo queria preencher um vazio que nenhum poder preenchia. Walter White queria reconhecimento, mas o reconhecimento nunca era suficiente porque o vazio era estrutural. Quando você é o sonho, você já não sabe mais onde termina você e começa o projeto. O sonho não pode falhar, nunca, sob hipótese nenhuma, porque se ele falhar, você desaparece. E é aqui que começa a instrumentalização, porque pensa comigo, se o sonho é tudo, se o sonho é você, se perder o sonho é deixar de existir, então qualquer coisa pode ser sacrificada, qualquer pessoa pode ser sacrificada, não por maldade, mas por uma matemática existencial. Griffith não odeia o bando dos falcões, ele genuinamente se importa. Mas ele se importa hierarquicamente. Eles são importantes, mas o sonho é necessário. E necessário sempre vence importante. E quem decide o que é necessário? Thanos ama Gamora, mas ele ama mais ainda a missão. A ambição não se vê como maligna aqui, ela se vê como inevitável. E olha o truque, Griffith acredita ser destinado. Ele não acha que quer grandeza, ele acha que é a própria grandeza. Algumas pessoas nascem para isso, outras não. Hierarquia ontológica. Quando você se vê como instrumento do destino, a culpa diminui, a empatia reduz e o sacrifício é justificável. Porque você não é uma pessoa fazendo escolhas, você é uma força cumprindo o propósito. Mas tem um problema aqui. Um problema que Griffith não esperava e que quebra tudo.
Guts não idolatra o Griffith. Ele respeita, mas não projeta, ele não depende do sonho de outra pessoa. Ele não precisa de validação externa para existir. Guts prova que é possível existir sem um sonho grandioso. E quando Guts vai embora, quando Guts simplesmente decide que tem um caminho próprio, o Griffith quebra. Porque pela primeira vez alguém escolheu algo maior que o sonho dele. E pior, Griffith percebe que sente algo mais forte que ambição: apego. Ele não sabe nomear isso, ele não sabe processar isso, porque ambição ele entende, estratégia ele entende também. Mas sentir falta de alguém, querer alguém perto não porque serve ao sonho, mas porque a presença importa, isso não cabe no sistema. E Griffith não sabe integrar o que não cabe. Ele não sabe amar sem controlar, não sabe admirar sem possuir. Então ele faz o que a ambição faz quando perde o controle. Ele destrói si mesmo tentando provar que ainda importa. Ele dorme com a princesa não porque ele quer, mas porque precisava provar que ainda tá no controle. E aí ele perde tudo. Tortura, humilhação, corpo destruído, o sonho acaba virando impossível. E quando o sonho morre, Griffith morre junto. Ou quase. Agora vem a parte que ninguém quer admitir. O eclipse não é uma traição ao personagem, é a conclusão lógica dele. Porque pensa, se tudo pode ser sacrificado pelo sonho, se pessoas são meio, se o sonho é identidade, por que amigos seriam uma exceção? Não seriam e não são. Fento não nasce no eclipse. Fento é a forma final de uma ambição que nunca aceitou um limite. O eclipse é o momento em que Griffith escolhe entre morrer irrelevante ou sacrificar tudo que ele diz amar pelo sonho que ele precisa ser. E ele escolhe o sonho, não porque é um monstro, mas porque ele é coerente. A ambição dele nunca mentiu, ela sempre foi absoluta. Sempre foi tudo ou nada. E no eclipse ele prova que era sério. Ela vence, mas o que ela vence? Ela conquista o reino, ela mata o humano, e esse é o limite. Mas espera, porque talvez eu esteja empurrando a lente longe demais. Talvez o problema não seja ambição. Porque olha só, o Luffy é absurdamente ambicioso. Ele quer ser o rei dos piratas, quer ser o mais livre e o mais forte. Mas ele não transforma os Nakamas em degrau, quebra Enies Lobby pela Robin. Ele recusa poder se isso significa abandonar alguém. Então o problema não é bem a ambição, é a estrutura ética que contém ela. Ambição sem estrutura interna. E aí a pergunta muda. O que quebrou o Griffith não foi excesso de ambição, foi falta de identidade fora dela. Foi incapacidade de existir sem validação. Foi fragilidade emocional disfarçada de grandeza. Talvez o eclipse não seja ambição levada ao limite. Talvez seja medo do vazio, disfarçado de inevitabilidade. E isso complica tudo. Porque se for isso, se o problema for que Griffith não sabe quem ele é sem o sonho, então o limite não é da ambição, é da identidade. Então o que sobra? Ambição constrói, ambição sem ética instrumentaliza. Ambição sem identidade própria vira substituto existencial. O limite da ambição não é o fracasso. É o momento em que você aceita perder tudo. Literalmente tudo. Para não perder o sonho. Porque perder o sonho seria perder você. Talvez o maior perigo não seja querer demais. Talvez seja não saber mais quem você é quando para de querer. Griffith tinha um reino, mas não tinha um eu. E quando o sonho foi tudo que sobrou, ele escolheu o sonho. Não porque era forte, mas porque era vazio. O problema não é o castelo. É precisar que o castelo prove que você existe. O mesmo motor que constrói impérios também pode destruir tudo que você ama. E se você já está pensando, mas eu não faria isso? Talvez você só não teve que escolher ainda.